Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E olha, a partir de agora começa mais um Pod Perfeita. Eu sou a Verena Zago e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante. Quem é que não quer dar aquela melhoradinha nas curvas, né? Mas aí vem a dúvida, o medo. Nós vamos falar sobre lipoaspiração, lipoescultura. Como é, o que precisa, quais são os procedimentos, quais são as possibilidades e se de fato traz o resultado tão sonhado que a gente tanto deseja. E não só para melhorar as curvas, mas também dar aquela levantada no bumbum, fazer aquele preenchimento, enfim. Hoje eu estou recebendo aqui o doutor queridinho, ele é queridinho, gente, a agenda dele é difícil, mas nós conseguimos. Doutor Bruno Parreira, seja bem-vindo, conte-me tudo, não me esconda nada, por favor, viu? Obrigado, Verena, muito prazer estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Para falar de um assunto, né, que a gente ama e vive, né, todos os dias, que é a cirurgia plástica e uma cirurgia que eu amo fazer, que é a lipoaspiração. Por isso que ele é o queridinho, gente. Todo mundo quer o Dr. Bruno. Agora, Dr. Bruno, de fato é um assunto extremamente muito comentado, inclusive por pessoas que não têm conhecimento. Por isso eu acho muito pertinente a gente trazer esse assunto para que as pessoas tirem as dúvidas. Não é simplesmente eu quero fazer uma lipo, vou lá e pronto, saí linda. É assim que funciona? Já vamos começar por aí o nosso papo. Né, então a lipoaspiração é uma cirurgia que ela tem que ter indicação, né? Tem que ser uma cirurgia que aquele paciente deseja modelar seu corpo, tirar aquela gordura localizada que incomoda em algumas regiões, que muitas vezes não consegue tirar com o exercício físico, com a melhora dos seus hábitos. Então a lipo ela serve para aquele paciente que quer modelar e ter um corpo com curvas que talvez geneticamente aquela pessoa não tenha, né? A gente consegue fazer, na verdade, uma escultura do corpo, tirando em alguns locais, né, e colocando gordura, fazendo enxertias de gordura em outros. Enxertias é o nome correto. Então, poderia ser uma lipoenxertia, é isso? Isso. Esse seria o nome. Uma lipoenxertia. Que é a lipoescultura. É a mesma coisa? A lipoenxertia seria o enxerto de gordura, né? A gente tirar a gordura de uma região e colocar enxertar, por exemplo, no bumbum. Que é o que a gente faz em quase todas as cirurgias, né? De lipo, a gente acaba remodelando o bumbum. Não necessariamente para aumentar esse bumbum, mas para deixar num formato mais harmônico, né? Que combine ali com a cintura, com o quadril e com o biotipo de cada paciente. Agora, digamos que uma pessoa quer só fazer o bumbum, a enxertia mesmo que fala, tá correto? Isso, tá certo. Queira fazer só no bumbum, mas não precisa, não quer fazer a lipoescultura, não quer tirar da região do abdômen, por exemplo, que é o sonho, né, da maioria das mulheres. É possível? Tem que ser a própria gordura. Quando a gente fala de um enxerto de gordura, né, a gente faz a gordura, a sua própria gordura. Então a gente tem que retirá-la de algum lugar, seja das costas, seja do braço, seja da coxa, do abdômen. Nossa, doutor falando desse jeito, eu já imaginei que pode retirar do corpo inteiro. Tudo, né, esvaziando tudo. Pode tirar aqui do meu corpinho de passeio, o senhor pode ficar à vontade de tirar de tudo. Agora, por que as pessoas têm tanto medo ainda da lipoescultura? Porque a gente escuta tanta coisa, né, da lipoenxertia, enfim. O que é que, de fato, quais são os riscos e o que é que causa o medo, doutor? Sim. Eu vejo muito que a lipo, né, é um tema muito comentado, né, e sempre aparece alguma notícia ou outra um pouco sensacionalista em relação à lipoaspiração, né? Então, o que dá ruim, né? O que dá errado. Aí aparece então, que é uma belezura, viraliza, grava, né? É isso que as Agora, pessoas o que dá bom, lembram, gente, nem sempre aparece. Então a pessoa ela se lembra, mulher que morreu após lipoaspiração feita no apartamento lá não sei aonde. Verdade. Então isso grava muito na mente das pessoas, né? E o que eu sempre falo assim, lipo até parece que é uma cirurgia simples, mas não é, pelo contrário. Na verdade, é uma cirurgia complexa que você tem que saber sobre anatomia, tem que saber sobre estruturas corporais, tem que saber sobre medidas de proporção mesmo para ter bons resultados, né? Vou aproveitar então esse seu comentário e te perguntar, qualquer médico pode fazer a lipo? Não, na verdade, assim, pelo CFM, né, quem é habilitado a fazer uma lipoaspiração tem que ser cirurgião geral, né? Então, e, além disso, né, o cirurgião plástico é quem tem a formação, né, ao longo de vários anos para fazer esse procedimento. Não só técnico, né, da técnica em si, mas para ter os resultados, né, de harmonia corporal, de contorno corporal, de proporções corporais, né, para ter resultados bonitos, né? Então, neste caso, o cirurgião plástico está apto exatamente porque ele estuda para isso, para fazer esse contorno tão desejado e sonhado. Sim. Não é que o médico, o cirurgião não possa,
Mas, e também não estou dizendo que é certo ou errado, Sim. mas, né, o cirurgião plástico tem muito mais autonomia para poder fazer. Isso, a gente estuda isso vários anos, né? E vai treinando e vai melhorando a nossa técnica a cada dia, né? O objetivo é esse, né? Da nossa profissão e especialidade. E que a gente estava falando sobre o medo, Tá. então essas notícias, elas acabam ficando ali, né? Na mente das pessoas. Fica impregnado sim, doutor. A gente não esquece quando Sim. vê uma notícia dessa. E é uma pena, né? Porque não necessariamente é assim. Só que quando a cirurgia, né, a lipo, ela é feita por um cirurgião, num local adequado, né, por alguém que foi treinado, que sabe realmente aquilo que está fazendo, então ela se torna um procedimento seguro, né? E o que eu vejo que as pessoas têm medo, né, e sempre ficam com aquela, às vezes, aflição de ficar imaginando, até por ter visto os vídeos na internet, é imaginar aquela cânula entrando ali no corpo, retirando a gordura. Eu vou até te fazer uma pergunta na sequência também sobre essa bendita cânula, gente. Eu falo, desculpa, mas eu falo bendito cano, né? Eu imagino um cano entrando no organismo, assim, na pele, entre a pele e a gordura. Como é que é isso? Por que isso acaba gerando? Qual é o risco, inclusive, né? Já ouvi histórias absurdas sobre essa cânula. Como é que funciona? Me conta. Bom, então, a lipo, a gente vai fazer algumas incisões, pequenos furinhos ali, né, de 1 centímetro. Então não tem corte, é um furinho, né? Mínimos cortes ali que vão ficar mínimas cicatrizes. E através desses cortes, a gente vai, primeiro, colocar uma solução ali para dar uma emulsificada nessa gordura. E depois a gente vai, através de uma cânula, né, uma cânula rígida, uma cânula que é mais dura, fazer essa aspiração da gordura. Então, com esses movimentos, né, de vai e vem ali da cânula, a gente consegue ir sugando a gordura, onde a gente vai posicionando a cânula, né, e modelando esse corpo. Mas a lipo, ela é feita num plano superficial ali, né, abaixo da pele. Uhum. Então, por que é tão importante conhecer a anatomia, né, saber aonde você está fazendo a lipo? Que é justamente para você não invadir nenhuma estrutura que seja importante, né, não invadir a cavidade abdominal e lipar somente a região da gordura que está ali abaixo da pele. É claro que existem casos, né? Não tem como a gente dizer que não, até porque a gente acompanha as notícias, mas que fique muito claro que são raros, gente. Não é tão comum como a mídia costuma colocar, não. E quando você procura um profissional especializado, cirurgião plástico, o risco é quase zero. Eu sei porque eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente sabe. Às vezes acontece? Acontece. Mas, doutora, as chances são mínimas, né? Vocês estudam tanto para poder realizar esse procedimento, são anos e anos. Então, a possibilidade de acontecer um incidente é muito pequena. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, se você tem vontade de fazer uma lipoescultura, uma lipoenxertia, se informe, converse com o teu médico, pergunte, mas pergunta até aquilo que você acha, mas será que não é bobeira? Pergunta, não dói, eu digo, perguntar não dói. É melhor você perguntar do que ficar na dúvida depois e ir fazer uma cirurgia dessa toda insegura. Eu acho que até a recuperação acaba sendo prejudicada quando você não está segura de si, quando você definitivamente não sabe, né? Sim, e assim, procurar um profissional que saiba aquilo que ele está fazendo. Né? Primeiro, esse para mim é o ponto mais importante, né? E não é só falar bem, né? Hoje, acho que qualquer um pode aprender a falar bem. Sem dúvida. Acredito que é realmente a pessoa ter uma formação para aquilo, né? Ter anos de estudo. Eu até gostaria de uma dica do doutor, que a gente nem tinha falado sobre isso, mas para eu confiar em um profissional e ter a certeza de que esse profissional vai atender a minha necessidade, o que eu devo fazer, o que eu devo perguntar, qual é o meu cuidado enquanto paciente? Acredito que a gente tem que, primeiro, né, se informar se aquele profissional, se ele é realmente médico, se ele é realmente cirurgião, se ele é realmente cirurgião plástico. Porque também a gente acaba vendo uma notícia ou outra aí que sai de pessoas se passando por médico, se passando por cirurgião. Então, existem maneiras de você certificar que essa pessoa é um profissional com aquela especialidade que ele está dizendo ali para você, né? Porque, assim, o Instagram aceita qualquer coisa que você escreve. É verdade. E com essa onda no digital, quem se comunica bem, tem milhões de especialistas em tantos assuntos, gente. Quem estudou ali. Aí vai lá no Dr. Google, aprende ali e já se coloca como uma autoridade ali para poder falar de um tema, de um assunto. Claro que eu não estou falando nem sobre medicina, não é sobre isso, porque eu espero, né, de verdade, eu espero que não aconteça isso.
Mas é importante a gente, de fato, ter essa segurança, né? Ter Sim, né? essa... Então, no site do próprio CRM, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, no Todo mundo site tem do acesso a CREMESP, esse qualquer site. pessoa pode Ótimo. entrar no site do CREMESP São Paulo e vai, encontre seu médico, né? Procure um médico e lá vai ter as especialidades que ele está habilitado ou não. Né? Existe um registro Uhum. dentro do CRM, né? Que é o órgão que regula a atividade médica, e lá está escrito assim: Dr. Bruno, cirurgião geral e cirurgião Aí plástico. já fica a dica, gente, porque para mim ele é o melhor do mercado, viu? Eu disse que ele é o queridinho, procura lá. Dr. Bruno Barreto, procure por ele. Se você sonha em fazer essa lipo, procure por ele, tá? Agora, doutor, essa lipoescultura, lipoenxertia tem que ser feita em hospital? Ou pode ser em clínica, ou pode ser nos dois? Como é que funciona? Em geral, quando a gente vai fazer uma lipo grande, né, uma lipo que vai abordar todas as áreas do corpo, com lipoenxertia, né, então a gente vai fazer lipo nas costas, no abdômen, nos braços, às vezes na coxa, e colocar a gordura ali no bumbum, a gente sempre faz em ambiente de hospital. Tá. Né, porque a gente precisa de um centro cirúrgico, precisa de um anestesista, precisa que a paciente, né, esteja monitorizada e em um ambiente totalmente controlado. Né? Ok. Pequenas lipos, então assim, aquela gordurinha aqui que sai do sutiã, são possíveis, né, de ser feitas em um ambiente Essa de é consultório. considerada uma pequena lipo. Isso, pequenas áreas. Tá. Então, é possível sim que você é possível sim que você faça ela em consultório. Em clínica, no caso, não Só necessariamente que no hospital. existe o desconforto, né, do procedimento local ali, então realmente varia muito a indicação, né, de médicos, enfim, que vão fazer ou não, mas é possível ser feito desde que seja algo pequeno, né, algo que seja não desconfortável para a paciente. Tá, e em relação à anestesia, tem que ser anestesia geral? Que tipo de anestesia para um procedimento, por exemplo, uma lipoenxertia? Quando a gente vai fazer a lipo no corpo todo, a gente faz anestesia geral, né, com o anestesista no ambiente hospitalar. E aí a gente vai conseguir abordar todas as áreas do corpo ali. O corpo todo vai estar sob o efeito da anestesia. E eu, enquanto paciente, eu acho que é até mais confortável, não é? Sim, e muito mais seguro também, né? A gente fala que a anestesia mais segura que tem é a anestesia geral. Por quê, né? Porque você está totalmente monitorizada e totalmente nas mãos ali do anestesista. Então, realmente, Tá. qualquer intercorrência que aconteça, está tudo sob controle, né? Você já está com a sua via aérea garantida, está com as medicações, né, que podem ser aumentadas ou diminuídas. Então, é realmente a anestesia mais segura que a gente Tem tem toda para uma fazer a estrutura cirurgia. ali, né? Todo Sim. um apoio, um suporte. Uhum. Agora, doutor, em que parte eu posso fazer ali? Qualquer parte do meu corpo? Abdômen, coxa? Basicamente no corpo todo. É né? mesmo? E assim, tem se evoluído cada vez mais as técnicas de lipoaspiração, né? Cada dia a gente descobre novas formas de fazer lipo em locais diferentes do corpo. Então hoje a gente pode limpar o braço, limpar a região do peitoral, a região do abdômen, Do as peitoral também? costas, sim, a região do pescoço, a região da coxa. Inclusive já tem até alguns cirurgiões que fazem a lipo na região da perna, né, da panturrilha, com lipoenxertia Uau. também. Então, tem se desenvolvido cada vez mais e a cada dia tem novas técnicas cada vez melhores para fazer a lipoaspiração. Essa eu não sabia de verdade, eu achei que eram lugares específicos mesmo. Agora, doutor, quando a gente fala de lipoenxertia, tira a gordura, vamos colocar como exemplo, que é o que eu mais ouço, no bumbum, Sim. né? O quanto mantém essa gordura? Ela é absorvida depois? Fica um período? Como funciona isso? Essa é uma dúvida, assim, todo mundo tem, né? Doutor, será que vai ficar, né? Pois Porque é. minha amiga fez, não ficou nada, e minha outra amiga fez e o bumbum dela tá lindo, né? Então, varia muito, né? E por que que varia? Quando a gente vai ler, né, os trabalhos científicos, né, para ver cientificamente ali por que que uma porcentagem de gordura acaba sendo absorvida, Uhum. a gente sabe que a taxa de permanência da gordura pode variar ali de 40% a 80%, né? O que fica varia de 40% a 80%. Uau. Isso vai depender da técnica. Então, desde a forma que foi feita a lipo, desde a forma que foi injetada a gordura, né, feita a lipoenxertia, tudo isso vai influenciar
no quanto de gordura vai ficar ali da onde nós colocamos, né, onde nós fizemos o enxerto. Então, realmente, a técnica vai fazer essa diferença, né, do quanto vai ficar ou não. Então, existem vários detalhes que a gente deve fazer, né, durante a cirurgia para que o máximo de enxerto, né, fique onde a gente colocar. Então, basicamente, o que vai ficar de gordura é por conta da técnica que é utilizada. Sim. Existe essa variação, né, quando a gente vai Que é ver na do próprio literatura, organismo, e de absorver quanto ou não. mais detalhes a gente fizer, né, alguns detalhes que a gente sabe que podem melhorar essa pega dessa gordura, Tá. a chance de ficar vai aumentando. Pois é, agora eu vou até fazer uma pergunta, porque eu ouço muito falar, mas não sei exatamente o que é. A Uhum. lipo HD, qual é a diferença? Se é a mesma coisa que a lipoescultura, qual o benefício da lipo HD? Uhum. Inclusive tem influenciadoras famosíssimas hoje que, Sim, né, fizeram, fazem, enfim. Uhum. Qual é a diferença, doutor? E o que é exatamente? Lipo HD, assim, para mim, ainda sou um jovem cirurgião, né? Mas lipo HD para mim é a maior revolução dentro da lipoaspiração. É a maior desenvolvimento dentro da lipoaspiração, porque deu muito mais sentido nessa lipoaspiração. Fez Tá. essa lipo ser muito mais anatômica, fez essa lipo ser muito mais individualizada para cada paciente, né, para cada pessoa. Então, uma lipo, né, tradicional é uma lipo que a gente vai retirar, né, alguma região que está incomodando ali a gordura. Então, ali abaixo no abdômen, na região da cintura. Então, uma lipo que Seria de só... pequena proporção, é isso? Não necessariamente. necessariamente, mas Tá. é uma lipo que vai modelar, né, vai retirar a Aham. gordura, mas que não vai tanto levar em conta, né, a anatomia do paciente. Quando a gente fala numa lipo HD, que são sinônimos, né, lipo de definição, lipo de alta definição, todos esses sinônimos, eles têm o mesmo conceito, que seria uma lipo que vai evidenciar a sua própria anatomia. Vai ser uma lipo que vai ser baseada na sua musculatura, né, na sua anatomia, Tá. e é uma lipo que vai realmente modelar o seu corpo de acordo com a sua estrutura. Então, quando a gente fala em lipo HD, né, que é o High Definition, que é uma lipo que quem trouxe esse nome foi o Alfredo Royos, lá da Colômbia, ele que há muitos anos atrás, né, já idealizou isso e até hoje, né, difunde muito esse conhecimento. Ele realmente mostrou isso, né, para as pessoas, uma forma de você revelar a anatomia, de você fazer marcações musculares através da lipoaspiração. Então, a gente vai, através da lipo, fazer realmente a evidência do músculo. Então, tem o reto abdominal, na lateral ali a gente vai fazer uma lipo um pouco mais superficial, e isso vai aparecendo mais o seu músculo, né? Vai mostrando melhor ali a sua anatomia. E existem graus ali de marcação. Então, a gente pode fazer uma HD, que seria uma marcação excessiva de muitos músculos, né? Tá. Que é realmente os gominhos que as pessoas às vezes tanto criticam ou amam, né? E a gente teria como fazer outros tipos de definição. Então, uma média definição, uma baixa definição, onde a gente consegue, às vezes, resultados até mais naturais com nós comuns do dia a dia, né? E então, assim, quem pode fazer uma lipo HD? É exatamente isso que eu gostaria de saber. Será que eu posso? Será que você pode, Eu né? posso, doutor, Quem definir pode, né? os Será meus que é pra gominhos? quem quer? Será que É pra quem todo quer, mundo? ou só para quem pode, né? Pois é. Então, quem pode fazer uma lipo HD, né, realmente com marcações musculares, é quem realmente tem bastante musculatura, né? Porque aí a gente vai ter um resultado natural. Então, um paciente, né, uma mulher, um homem, né, que male bastante, que tem um estilo de vida saudável, que tenha bastante componente muscular, ele vai poder fazer uma Como, lipo por HD. exemplo, a gente sabe que a parte mais difícil de perder mesmo para quem tem um estilo de vida saudável é aquela pochetezinha. Ali abaixo do abdômen. Isso, Então, a pessoa e aí tá seria definida, ela tem o perfeito. braço definido, ela tem o Mas peitoral chega aqui no definido, abdômen, mas o abdômen, você vê que sempre sobra uma gordurinha ali. E talvez para atingir aquele objetivo, né, de ficar realmente bem definido, o não paciente é deveria fácil. mudar algumas coisas no seu dia a dia, né, Sim. que não E combina, o processo talvez. é longo, né? E talvez a gente realmente não teria tempo, né, para se dedicar tanto assim Sim. para chegar àquele corpo, né? Então, o estilo de vida que a gente tem vai mostrar o corpo que a gente tem, né? Então, isso não tem como a gente fugir disso. Ai, ótimo, ó. Aqui o pessoal já começa a Já tá participar mandando desde pergunta já. Então, o Wagner passa e eu te repasso, combinado? Pode falar, Wagner.
se a lipo de papada é realmente eficiente. Então, eu tô exatamente para perguntar sobre a lipo de papada. Eu já ouvi tantos absurdos que é perigosa, é uma região perigosa. Ela é eficiente. Já ouvi, inclusive, casos de pessoas que fizeram e diz que voltou. Aliás, não só a lipo de papada. Já vou deixar aqui a próxima pergunta. No geral, a lipo, ela volta? A gente volta até a gordura, enfim. Como é que é, primeiro, a lipo de papada, doutor? Então, papada, né? Tá. Papada é Isso algo aqui, ó, que, gente. Deixa eu que mostrar aqui, ó. realmente... Ó, é isso aqui, tá vendo? É o meu Isso sonho de onde, consumo. Verena? Aqui, Isso onde? gente, ó. No milho. Ó, é Não, isso aqui. a sua tá longe de ser uma papada, de respeito. Ai, doutor, te amo. Aquelas assim. Já virou meu melhor amigo. Mas a papada realmente é o que incomoda muito, né? Verdade. E talvez todo mundo queira um tratamento milagroso ali para ficar com o pescoço retinho, né? E um dos motivos, né, das pessoas sempre quererem melhorar essa região do pescoço Uhum. é que um pescoço reto aqui, ele realmente é sinônimo de jovialidade, é sinônimo de beleza, né? Então, se você pegar mulheres que são ícones da beleza, elas têm um pescoço Aqui é retinho o aqui, né? contorno aqui, Mulheres né? jovens, né? Então, isso traz muita jovialidade, realmente. Então, talvez o desejo, né, de todo mundo ter o pescoço Uhum. retinho aqui. Então, a lipo, né, ela funciona na região da papada, porém, realmente, ela funciona para quem tem indicação de lipo, né? O principal da papada é ter um diagnóstico correto, né? Por que que você tem essa papada? Então, são vários componentes, né? São várias estruturas que a gente tem nessa região. Então, tem um componente pele, tem um componente gordura superficial, tem um componente da musculatura, tem um componente de uma gordura profunda, que está abaixo do músculo. Teria o componente também idade? A idade, ela vai alterar todas essas estruturas, né? Tá. O peso, a idade, tudo isso vai depositar mais ou menos gordura, a idade vai promover uma flacidez maior da pele, Uhum. né? E outra questão também são as próprias estruturas de cada um. Tem gente que tem a região aqui, né, da faringe um pouco mais anteriorizada, e isso também vai deixar essa região um pouco mais proeminente. Então, o necessário é fazer um diagnóstico correto para saber o que você tem que tratar para melhorar o seu pescoço, né, ter um ângulo mais jovial. Então, a lipo, ela só vai funcionar se você tiver gordura superficial acumulada nessa região e quiser fazer uma retirada dessa gordura. Entendi. Se você tiver excesso de pele, não é a lipo que vai resolver. Eu fico muito feliz do senhor explicar exatamente como é, porque as pessoas acreditam que tô com papada, vou fazer a lipo, vou sair linda sem nada, e não necessariamente. Não, Então, o principal é saber por que por você quê? tem a papada. Boa. É gordura superficial? A lipo pode resolver, pode melhorar. Mas nem sempre é, né? Não necessariamente. Sim. Ótimo. Essa era uma das minhas dúvidas e eu continuo com vontade, depois a gente faz ali, tá? Para ver uma avaliação. Com certeza. Agora, eu inclusive perguntei anteriormente se a lipo volta, né? A gente faz a lipoescultura, qual a chance de voltar a ter as gordurinhas, seja na papada ou a lipoescultura de modo geral no corpo? Como é que funciona isso? Tem um período? Como é que é, doutor? Outra dúvida, assim, né? Doutor, será que onde eu faço a lipo vou voltar a engordar? Né? Isso. Então, assim, pode, né? Mas o que a gente faz, né? Uma coisa que a gente tem que entender. Tá. Quando eu tô fazendo a lipoaspiração, eu tô retirando as células de gordura. Então, essas células, elas não vão mais estar naquela região. Então, se eu fiz uma lipo ali na região do abdômen, na barriga, eu tirei aquelas células de gordura. Ela Então, não volta mais. mesmo que eu engorde, aquelas células não estão mais ali. Mas entendi. sempre sobra um pouco, né? Tá. Vai sobrar uma gordura ali, um residual, né? Que a gente não deixa só ali na pele e no músculo, né? Então, sobra um pouco de gordura. Então, essa gordura que sobrou, ela pode, né, aumentar se você ganhar peso. E por que algumas mulheres, né, sempre perguntam assim, mas eu tenho medo de engordar nas outras regiões. Então, isso realmente pode acontecer. Mas não que você vai necessariamente engordar nas outras regiões. Se você ganhar peso, você vai ganhar peso como um todo, né? O corpo todo pode aumentar a quantidade de gordura se você ganha peso. Só que a diferença é que na área que foi lipada tem menos células de gordura. Então você vai engordar menos nessa região. Então, e na onde a gente não fez a lipo, então na coxa, às vezes no bumbum, onde a gente inclusive até coloca, né? Pode ser que aumente em maior proporção, porque tem mais células de gordura para crescer se você ganhar peso.
Muito bem. O pós-cirúrgico? Primeiro, tem que usar cinta, aquelas cintas de compressão. E segundo, quando é que eu começo a enxergar o resultado? Depois de uma lipoescultura, ver realmente que meu corpo está modelado. Então, assim, no pós, vão ter algumas orientações, né? A cinta a gente vai usar por algum tempo. A gente geralmente deixa algum dreno após a cirurgia, principalmente ali na primeira semana, principalmente nas lipos extensas também, né? Quanto maior a quantidade de lipo, maior a tendência da gente deixar algum dreno. Então, tem vários cuidados no pós-operatório que devem ser seguidos, né? Justamente para ter resultado e manter tudo que a gente fez ali na cirurgia. Esqueci o que você perguntou. Sobre a cinta de compressão, se é necessário e quanto tempo eu demoro para ver o resultado. Em relação ao resultado. Saio de lá já com a cinturinha dos meus sonhos? Sim. Ou tem um período eu preciso cumprir um tempo ali para realmente ficar? Logo após a cirurgia, né, ali, acordei, depois da anestesia, você já consegue ver algumas diferenças, né? Então, se você não tinha uma cintura, você já consegue perceber que nós fizemos ali aquela marcação, já deixamos aquele corpo com inchado, proporções doutor? Diferentes. Mas ainda tem muito edema, está muito inchado ainda após a cirurgia. Então, o que você vê é uma pequena parte ali. Você não vê o resultado, né? Você só vê alguma mudança que já teve ali no seu corpo. A gente vai falar em resultado mesmo da lipo depois de um mês que começou a diminuir o inchaço ali da cirurgia, né? Aquele edema que fica na pele, que fica abaixo ali da gordura, que vai sendo trabalhado com o pós-operatório. Então, a gente começa a ver os resultados ali depois de um mês. Mas para a gente falar de resultado mesmo, é depois de 3 ali, até uns 6 meses. Que aí, nesse momento, a pele já vai ter feito o remodelamento ali do colágeno, já vai ter diminuído todo esse inchaço, então a gente consegue ver resultados mais fiéis ali da cirurgia depois de 3, 6 meses. Ótimo. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma manutenção dos resultados, né? Com alimentação, com exercício, porque talvez, se você não está se cuidando, né? Não está querendo melhorar ali seus hábitos, é possível que você perca o resultado da cirurgia sem mesmo antes de chegar até ele. Boa. Aliás, tem perguntinha, já quero saber só para não perder a linha de raciocínio, o doutor comentou sobre o pós-operatório. Na minha concepção, e se eu estiver errada, pode me corrigir, por favor, qualquer resultado de cirurgia plástica é 50-50. Sim. Né? 50% é o médico e os outros 50% é sua responsabilidade com o pós. Também. Não dá para brincar com o pós. Tem que se tomar cuidado. Como é que é feito esse pós depois da lipo, além do dreno? Precisa de massagem, drenagem? Como é que é o pós-operatório, doutor? Isso, então, a lipoaspiração, né, é essencial, né, extremamente importante que sejam feitas as drenagens, né, linfáticas. Drenagem, isso, eu falei errado, no pós-operatório. E não é só drenagem, hoje em dia a fisioterapia, ela tá muito avançada também, né, tudo tem se avançado, né, que bom, né, que a gente cada dia tá avançando em todas as áreas. Então, tem terapia de liberação de tecidos, tem a fisioterapia em si, a drenagem linfática, tem tudo para deixar uma recuperação mais rápida para a paciente e melhorar os resultados, né? Manter tudo aquilo que a gente consegue na cirurgia. Então, assim, é essencial e extremamente importante que o pós-operatório seja feito com bons profissionais, né? Com um número adequado de sessões. Então, tem tecnologias também, tem laser, LED, que são tecnologias para melhorar os resultados e melhorar essa recuperação, né? Ter uma recuperação mais rápida no pós-operatório da cirurgia, e a técnica em si da drenagem, dessa liberação de tecidos, que vai promover um melhor resultado da nossa cirurgia. Por isso é super importante para você que de repente tem o sonho de fazer uma lipoescultura, ter a consciência que você vai precisar de um tempo depois para esse pós. Porque eu escuto algumas pessoas dizendo, eu fiz a lipo, mas eu não tenho tempo para o pós. E o pós é os outros 50 que eu sempre digo para poder trazer o resultado, né? Sim. E hoje, e o que eu estava falando, o quanto desenvolveu, né, a parte da fisioterapia, tecnologia, elas conseguem em menos sessões entregar mais resultado do que antes. Então, não é só fazer a drenagem, né? A gente descobre, mas minha amiga faz drenagem, ela sabe fazer, eu posso fazer com ela? Não, porque não é só drenagem. Tem todas essas tecnologias, tem novas técnicas, especialmente para as lipos de definição. Então, o resultado vai depender também desse pós-operatório. Ótimo. Wagner, você tem perguntinha? Não, a pergunta é muito parecida com isso. A mulher leva os filhos na escola, então ela quer saber se a lipoaspiração demora muito a recuperação. A gente acabou de falar, que
É uma mulher que está perguntando, ela leva os filhos para a Filhos pra escola, quanto escola, tempo demora a recuperação? Demora, eu tenho que ficar ali um período sem andar, sem fazer caminhada ou não? Já, como é que é? Eu falo que o período crítico Tá, da lipoaspiração é a primeira semana, que você ainda está com o dreno, tem ainda um tá. pouco de dor, né, que é controlada com as medicações, mas a lipo, ela é uma cirurgia que tem uma recuperação um pouco mais rápida comparada com outras cirurgias plásticas. Então, depois de uma semana, você já está andando normalmente, já pode fazer algumas caminhadas, já pode levar seus filhos na Ai, que escola. boa notícia. Então, e fazendo, né, um pós adequado, né, com a recuperação mais rápida, realmente depois ali de 2 semanas está com praticamente a vida normal. Ótimo. Agora, eu perguntei, até falei sobre o voltar a engordar, né, mas quantas lipos eu vou te perguntar isso porque uma vez eu vi uma pessoa até conhecida Uhum, dizendo que ela já tinha feito 22, se é possível isso, 22 lipo uhum. escultura. É possível isso? Eu posso fazer quantas eu quiser? Eu engordei um pouquinho, eu corro lá, faço uma lipo. Como é que não é doideira isso, gente? Passa um período, É, como, aí depois vou procurar o Dr. Bruno, meu amigo, para 22 fazer a é lipo. muito, hein? Ainda não Ela deu uma conhecia essa, entrevista mas e disse que já tinha feito 22 no 22. total, Uhum, entre lipoescultura, lipoenxertia, microlipo, lipo HD, foram 22 em cirurgias, né? São sim. cirurgias. É possível? É possível, né? É possível? Não é nem possível, né? Se realmente é viável, se isso, qual o risco, se tem risco, se não tem, se é necessário tudo isso. Na verdade, assim, cada paciente é único, né? Óbvio, Sim. a medicina ela é totalmente individualizada, né? Mas a lipo não é para ser feita várias lipos, né, ao longo da sua vida, né? A intenção da lipoaspiração é realmente modelar o seu corpo, né? Tirar aquelas gorduras localizadas, fazer uma cintura que talvez geneticamente você não tinha aquela cintura, né? Fazer um remodelamento do bumbum, deixar um bumbum mais arredondado. E depois que você mantenha isso, né? Mantenha com exercício, mantenha tendo um estilo de vida saudável, que você não reganhe peso, né? Porque a lipo não é para perda de peso, ela é para remodelamento. Remodelar. E a cada cirurgia que a gente faz, assim, então, é muito comum ter lipo secundária, terciária, né? Que é uma lipo pela segunda, terceira vez. A cada vez, a chance, né, de ter fibroses, de realmente os tecidos ficarem um pouco mais endurecidos, é mais comum isso acontecer. Então, uma lipo pela segunda vez, pela terceira vez, ela vai ter mais dificuldades do cirurgião. Então, vai ser mais difícil fazer essa lipo. Justamente porque pode ter algumas fibroses, pode ter algumas irregularidades, e não necessariamente fazendo a lipo já vai corrigir isso, né? Então, a gente, em muitas situações, né, em muitos casos, abre para o uso das tecnologias para ajudar nessas lipos secundárias, lipos terciárias, e através delas, né, conseguir tanto melhora das fibroses, melhoras dessas retrações, e conseguir os resultados que a gente deseja, né, e que queremos para todas. Eu digo que lipoescultura, lipoaspiração é um caso de amor ou ódio. Quem ama o primeiro resultado entra nessa de ganhou um pouquinho de peso, corre Já para quer fazer fazer lipo. mais, Ganhou mais né? um pouquinho de peso, corre para fazer mais uma lipo. E quem odeia porque não conhece, né, a tecnologia que está a nosso favor hoje, toda essa evolução e profissionais especializados, porque não tem o conhecimento suficiente para, de fato, fazer um procedimento como esse e ter um resultado bacana. Então, Sim. é uma relação de amor e ódio. Sim. Doutor, concorda? Realmente. Eu amo, né? Então não dá para eu, Teu caso é só amor. pra eu não ser imparcial. Aliás, aqui no Pod Perfeita é só amor, gente. A gente traz a possibilidade de você se sentir perfeita do jeito que você é e ajustar aquilo que você não gosta de uma maneira segura. Por isso que eu digo que é realmente com amor e por amor, né? Quando a gente está incomodada com alguma coisa no nosso corpo, nós somos os primeiros aqui a dizer para você que você tem que melhorar. Mas melhorar com responsabilidade, com profissionais especializados. Hoje o doutor deu uma super dica para a gente ter certeza se esse profissional de fato é capacitado para fazer o procedimento, seja ele qual for, né, doutor? Tudo que, especialmente o que envolve cirurgia plástica, na minha opinião. O que envolve o nosso bem mais precioso, né? É o nosso corpo, né? Isso, exatamente. Então, o que a gente traz, de fato, é a chance de conhecer um pouquinho mais para tomar a decisão e se melhorar, né? Ganhar autoestima. Eu quero fazer uma coisa. Qual é a mulher que não quer?
tem uma curva na cintura. Pode até Sim. ter, mas se tá insatisfeita, se não tá segura, vai buscar ajuda. Hoje é possível, com resultado bacana. E eu vejo, assim, que realmente você falou isso, né? De se sentir perfeita do jeito que você é. E a gente tem que realmente se sentir perfeito do jeito que a gente é, né? E se tem algo te incomodando, né? Saber o que eu posso fazer para mudar, né? O que é bom, o que vai ser bom para mim. Então, eu vejo, às vezes, o que foi o gatilho para algumas mulheres fazerem cirurgia plástica, né? Foi, às vezes, uma foto que ela tirou, e aí, por exemplo, foi num casamento, foi numa festa, e aí tirou uma foto, e aí, quando ela bate o olho naquela foto, ela fala assim, gente, eu não me reconheço. Preciso mudar, né? Nossa, eu não tô reconhecendo, olha o meu braço, olha o meu abdômen, né? Então, isso aí desperta o desejo da pessoa voltar a ser quem ela era, né? Se reconectar com você mesma, se reconhecer, né, no seu próprio corpo. E eu falo assim, a plástica, para mim, ela é um meio para isso, né? Não é só a cirurgia. Tá. Toda paciente que consulta comigo e em relação ao contorno corporal, lipo, abdômen, mama, eu falo sempre isso, que a plástica é uma parte desse processo de mudança. Ok. Então, assim, você tem que mudar o seu estilo de vida, né? Você tem que ser mais saudável. Ai, doutor, mas eu vou dizer uma coisa, é uma parte que dá um baita incentivo, viu? Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade muito grande. Eu acho que essa é a primeira parte que faz um start total para transformação na vida. Por isso que eu digo, você é perfeita do jeito que você é, mas se você tem a possibilidade, se tem algo te incomodando e você pode mudar, né, com responsabilidade, é um baita incentivo para você melhorar a tua condição de modo geral, né? E a saúde, né? Saúde. Se você tem uma vida sedentária, tá acima do peso, então até seus exames podem até estar normais, mas você não tem saúde, né? Você tá ali com 40, 50 anos desse jeito, mas logo, logo você vai pagar o preço de tudo isso, né? Então, assim, a gente tem que buscar ter saúde, né? E a cirurgia é uma parte dentro disso, né? Através dela, a gente consegue, no antes da cirurgia, mudar alguns hábitos, né? A pessoa instalar aquilo na sua rotina, porque, assim, ninguém tem tempo para fazer tudo, né? Verdade. Eu vejo lá o papo do coach, que acorda às 5, vai dormir às 23 e faz tudo no dia. Olha, não dá. Não dá para fazer tudo. Na vida real, aliás, o nosso Pod Perfeita traz bem a vida real. Então, Amiga, realmente não assim, você deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Escolhas, né? E assim, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, esses dias eu cheguei em casa às 6 horas da tarde. E eu ia pro hospital às 7 horas da noite. Eu ia fazer um plantão à noite. E eu tinha 1 hora ali para ficar em casa. Eu podia ter descido no meu prédio, feito academia, 40 minutos, me trocado de roupa rapidinho e saído de casa. Mas eu não quis porque eu queria ficar com os meus filhos um pouquinho. Eu não tinha ficado o dia inteiro com eles. Eu queria ficar ali 1 horinha com eles, brincando, enfim, só perto mesmo, para ter a sua presença ali, porque eu só ia voltar no outro dia para casa. Então são escolhas, né? Você pode escolher ficar com a sua família, você pode escolher estudar, você pode escolher trabalhar, ganhar dinheiro, descansar, mas sempre você vai ajustar isso ali no seu dia a dia. Não dá para fazer tudo, né? Eu acho que o mais importante é a gente encontrar o nosso equilíbrio, né? Não necessariamente eu vou deixar de ir para academia todos os dias. Ajusta o teu tempo. Se é 1 hora só, fica com seus filhos, se é importante para você hoje. Amanhã você vai mais cedo para academia. A gente vai ajustando. Ir, né? Exatamente. Então, é a lei da compensação. E a vida é assim. Não dá pra gente achar que dá para abraçar tudo e o mundo, né? As possibilidades que você vai ter na sua vida, você vai ali ajustando e fazendo as suas escolhas. Hoje não deu, mas amanhã dá. Amanhã deu, no outro não dá, e assim a gente vai, não tem como abraçar tudo. E eu é vejo importante as pessoas trazer muito isso. frustradas às vezes com isso, porque elas chegam, eu não tenho tempo para nada, eu não tô acima do peso, tô comendo mal. Que, na minha opinião, também entra um pouquinho de autossabotagem, de desculpa, eu não tenho tempo para nada, e se você tem, você arruma alguma coisa para fazer, porque você já tá infeliz com você. Só não tem tempo para tudo. Mas para algumas coisas a gente vai. A gente tem tempo. Adorei. A gente só não tem tempo para tudo. Mas para algumas coisas, ou as mais importantes, a gente nos organiza, né? Nós conseguimos nos organizar. Boa. Adorei essa frase. Doutor, existe um limite para fazer lipo? Ou a partir de quantos anos? Ou até quantos anos? A idade em si, ela não é um fator predominante para limitar a lipoaspiração. Tá. Óbvio, a gente não vai fazer uma lipoaspiração numa criança, não, né? Então, a gente tem
talvez ali a partir dos 18, né, 18 anos, que já tem um corpo formado, né, talvez a gente já possa fazer. Mas lógico que cirurgia em pessoas mais jovens, tudo tem que ser muito avaliado, né, quadros às vezes psicológicos, mas enfim. O que eu vejo de idade avançada para limitar uma cirurgia seria o quadro de saúde geral. Então, por exemplo, uma senhora de 70 anos quer fazer uma lipo, mas ela tem outros problemas de saúde, né? Talvez não seja indicado. Então, se você tem uma boa saúde, tem uma avaliação pré-operatória bem feita por um cardiologista, por um anestesista, isso pode ser feito de maneira segura, né? Não vejo a idade para a gente cravar, ó, a partir dos 60 não pode mais lipo. É muito mais a questão da saúde geral, né, do que um número em si. Essa notícia me deixou muito feliz, porque eu estou com 50, se eu quiser fazer uma lipo com 60 e 70, eu vou poder. Você está no seu momento lipo. Nós vamos conversar sobre isso, com certeza. Oi, Wagner. Claro, por favor. O pessoal está perguntando o seguinte: se existe a possibilidade de combinar a lipoaspiração com outros procedimentos estéticos. Essa é bem legal. Consigo fazer a lipoaspiração e outros procedimentos estéticos no mesmo dia? Dá para fazer? Com certeza, né? Então, a gente faz muito essas associações, né? De a lipoaspiração com cirurgia de mama, a lipoaspiração com uma prótese. É possível? A lipo com abdominoplastia. Então, nós conseguimos combinar a lipo com qualquer cirurgia. O que a gente leva em conta para combinar cirurgias é sempre a extensão delas. Então, se eu for fazer uma lipoaspiração muito grande, né, com lipoenxertia, limpar várias áreas do corpo, usar alguma tecnologia, usar um Renuvium, um laser, um Morpheus, então isso aumenta muito o tempo de cirurgia. E quanto maior o tempo de cirurgia, maiores os riscos de ter alguma complicação. Então, até ali por volta de 6 horas, é seguro a gente até às 6 horas é seguro a gente fazer a cirurgia. 6 horas, o doutor fala, é o período da... Tá. As cirurgias que duram até 6 horas, a gente sabe que são mais seguras. A partir de 6 horas, começa a ter algumas com risco, né, de ter algumas complicações. Isso em estudos mesmo já foram provados que cirurgias mais longas têm maior risco de ter algumas complicações. Seja um hematoma, seja uma trombose, seja um seroma, uma deiscência. Então, quanto mais tempo cirúrgico, maior risco de complicações. Então, nós podemos associar, sim, cirurgias, e a lipo a gente pode associar com várias cirurgias, com a mama, com o nariz, com o abdômen, né, com a pálpebra, com linfoplastia. Aconselhável? Não tem problema, eu já vou aproveitar para perguntar sobre a dor. A lipo dói muito? E se dói muito, para fazer com essas outras cirurgias, tá tudo bem? É suportável isso? A dor, a gente sabe, é muito subjetivo, né? Tem gente que tem uma sensibilidade maior e outras realmente não se queixam nada. Então, a lipo não é considerada uma cirurgia extremamente dolorosa. Eu diria que tem uma dor moderada, mas que pode ser perfeitamente controlada com as medicações que a gente tem hoje, né? Então, analgésicos que a pessoa vai tomar em casa e vai ficar confortável para dormir, para fazer ali suas atividades do dia a dia e recuperar bem. Existe um limite, doutor, de gordura para ser tirado? Por exemplo, eu quero fazer a minha lipo, eu quero entrar com 60 quilos e sair com 50. Sou eu que determino, seria bom, né, gente? Pensa, tô entrando com 63 quilos e quero sair com 50, doutor. Então, esse é um pensamento, né, e eu vejo muita gente que tem, de realmente assim, doutor, quanto que saiu na minha lipo? E aí a pessoa já fala, já perdi tantos quilos ali de gordura, né? E é um pensamento, na verdade, a gente não tem que ter ele porque a lipo não é para perder o peso, né? Ela é para modelar o nosso corpo. Pode sair, às vezes, 3, 4, 5, 6 litros de gordura ali, mas você não vai necessariamente ver isso na balança, né? Vai, às vezes, perder um pouco, mas no pós você vai estar mais inchada, vai reter mais líquido, talvez seu peso nem mude ali, pode variar, né, de cada organismo. Então, a lipo, a gente considera que existe um limite, sim, para retirar, né? Qual é o limite? A gente pode aspirar 40% de área corporal ou ali até 7% do peso da paciente, né, em litros de gordura. Isso é também uma norma do CFM que mostra que essas porcentagens, né, têm uma segurança maior na cirurgia. E se ultrapassar essa porcentagem, qual é o risco, doutor? Quanto maior a quantidade de lipo, né, que a gente faz, maior a chance de ter algum hematoma, né, de ter uma anemia no pós-operatório, de ter outras complicações.
Então, quanto mais lipo, né, quanto mais agressiva, maior a chance de ter algumas Uhum. complicações. Entendi. Tem mais pergunta, Wagner? Tem mais uma? Muito Vamos legal. lá. Existem áreas do corpo em que a lipoaspiração é mais eficaz ou mais segura de ser realizada? Legal essa pergunta. Eu vou até repetir, porque de repente o pessoal que Mais está eficaz ou mais acompanhando, ó, segura? Uhum. se existem áreas do corpo Se em que a existem- lipoaspiração é mais eficaz ou mais segura de ser realizada? se existem áreas do corpo que ela é mais eficaz, a lipoaspiração, né? Mais segura E de ser mais segura de ser feito, ou... Eu diria que a eficácia, né? Qualquer local que você fizer uma lipo bem Tá. feita, com a técnica correta, vai ter eficácia, vai ter um bom resultado. Em relação à segurança, existem locais que têm alguns riscos maiores, né? Então, igual, por exemplo, a gente falou antes da papada, né? Tem Uhum. estruturas mais importantes nessa região, então tem mais riscos de ter complicação se você não está sabendo o que está fazendo ali na hora, né? Então, a segurança ela vai depender muito mais de quem está fazendo a lipo, Do que- conhecer ali as estruturas, conhecer a anatomia, ter a experiência de fazer o Aham. procedimento. Então, a segurança vai depender muito mais de quem está fazendo do que da região. E, lógico, algumas regiões vão ter estruturas mais importantes próximas, né, que têm um potencial de lesão maior. Então, tem áreas que são menos seguras, mas não pela técnica em si, mas pelas estruturas importantes que a gente tem próximo. Tem mais perguntas? Mas tem um monte. Tem um monte de pergunta. A gente ainda tem um tempinho, vamos lá para mais uma pergunta. Quais são os possíveis efeitos colaterais do procedimento e como eles podem ser tratados caso haja? Quais são os possíveis efeitos colaterais e como a gente pode tratar, caso Eu vou apareça. chamar de efeitos colaterais, às vezes umas complicações, né? Tá. Então, podem ter algumas fibroses no O pós-operatório. que é exatamente uma fibrose? Eu até engasguei, gente. Fibrose. O que é A exatamente? fibrose, ela é nada mais do que o processo de cicatrização, né? Quando ele é feito de uma maneira ali que a gente talvez não esperava, né? Talvez um processo de hipercicatrização em determinada região, e isso pode causar ali uma retração da pele, né? Uma marcação da pele que a gente não esperava. Então, essa fibrose caracteriza por essa hipercicatrização. E isso é visível, né? O abdômen, por exemplo, que fica mais ondulado. Pode ser visível seriam... ou só palpável, né? Tá. Então, talvez aquela área mais endurecida que ficou ali após a lipo e acaba se tornando uma queixa ali, né? Ninguém quer ter ali Uhum. uma área endurecida ali no abdômen. Então, para isso, as maneiras, né, de tratamento vão ser através do pós-operatório, com as terapias da fisioterapeuta, com essa liberação dos tecidos. Por isso que é tão importante esse pós-operatório. Além da técnica correta, né? Se eu faço uma técnica que não é correta, faço uma lipoaspiração de uma maneira ali que não precisava, aí pode propiciar que apareçam essas fibroses, essas complicações. Que, aliás, é um detalhe muito importante. Eu também já ouvi de algumas amigas que fizeram esse procedimento e que depois, onde você está fazendo a drenagem, né? Que eu até disse que era massagem, mas é a drenagem. Estou fazendo com uma amiga minha, ela acabou de fazer um cursinho ali, eu estou fazendo com ela. Cuidado, tem que ser profissionais especializados para isso, porque senão acaba trazendo problemas. Eu digo problemas porque o resultado não vai ser como você gostaria. Então, tem que se atentar também ao profissional que vai fazer essa drenagem, é isso, doutor? Tem. E aquilo que eu estava falando, né? O quanto tem desenvolvido essa parte da fisioterapia. Então, não é só fazer uma massagem, né? Não é só ir ali, passar a mão e, melhorou, já fez uma drenagem linfática, já está... Tá pronto, O cumpri. pós-operatório está feito. Então, tem muita coisa científica hoje em dia, dessa remodelação dos tecidos. Então, tem muitas fisioterapeutas que estudam muito isso, essa questão do pós-operatório em cirurgia plástica. Então, isso é tema de mestrado, tema de doutorado. Então, elas estudam muito isso justamente para fazer um trabalho cada vez melhor, mais eficiente, né, que traga melhores resultados. Então, são temas muito estudados hoje das outras áreas com a cirurgia plástica. Então, nutrição em cirurgia plástica, fisioterapia em cirurgia plástica. Então, as áreas estão tendo subespecialidades, Uhum. né, dentro de cada área, com foco na cirurgia plástica. Ótimo. Agora, me diz uma coisa, quem pode e quem não pode fazer uma lipoaspiração? Existe restrição? Um dos fatores que contraindicariam uma lipoaspiração seria a saúde geral de cada um. Então,
quem tem uma saúde com determinadas doenças, né, que aí o risco de uma cirurgia estética não valeria a pena. Né? Tá. Então, essa pessoa, teoricamente, não pode fazer uma lipo. Ok. E pessoas que estão muito acima do peso, né? Ela até pode fazer uma lipo. É um detalhe importante, porque eu vejo uma falsa ilusão de pessoas que estão muito acima do peso e que acreditam que uma lipoaspiração vai resolver o problema tudo, né? de emagrecimento, Sim. não é nem de uma modelagem, né? Sim. A lipo, ela não é para emagrecimento, ela é para Modelar. modelagem do corpo. Então, retirar a gordura ali para formar uma cintura, retirar a gordura na região ali do sutiã, na dobrinha ali que você tá incomodada Aqui nas costas também, né? Sim, colocar Coxa. a gordura na coxa, no culote. Então, a lipo é para isso, é para modelar. Se você tá com aquele excesso de peso, aquela barriga volumosa, a lipo não vai resolver isso, né? Ela pode até melhorar as suas curvas, né? Tá. Então, assim, se a gente for falar assim, alguém que tá um pouco acima do peso não pode fazer uma lipo? Até pode, mas tudo aonde que a gente vai chegar com essa lipo, né? Com quais são os resultados? Agora, usar a lipo para emagrecimento, isso não pode, né? Isso não é algo que a gente faz. A gente faz a lipo naquele paciente que quer perder algumas gorduras localizadas. E quantas áreas do corpo eu posso fazer? A lipoescultura, não junto, não tô Se a falando de gente falar outras só pessoas. de lipo, Só né? de lipo. Hoje vamos fazer lipo, Eu quero fazer da papada até o joelho, dá? dá para fazer. Não custa nada perguntar, gente, mas deixa eu perguntar, deixa eu tirar minha dúvida. Eu posso? Na verdade, vamos descer um pouquinho mais, até a panturrilha. Dá pra fazer? Em um Dá único pra fazer. dia? Não, eu tenho uma amiga que fala assim, eu só queria fazer 2 cirurgias plásticas. O rosto e o resto. E o resto? Pronto, é a frase da sua amiga. É isso, resumindo. Então, assim, quando a gente vai fazer só uma lipo, a gente pode lipar o corpo todo. Então, lipar o braço, lipar as costas, lipar a cintura, abdômen, peitoral, as coxas, fazer as lipoenxertias, Tá. né? Respeitando ali aquele período ali no máximo das 6 horas, nós estamos seguros. E é possível fazer o corpo inteiro em 6 horas? Ou ali um pouquinho mais, mas em torno desse tempo, a gente estamos seguros para fazer a sua cirurgia, né? E em relação às lipoenxertias, tem mudado muito as técnicas, tem avançado também. Hoje a gente faz as lipoenxertias não só ali no bumbum para modelar o bumbum, mas também nas musculaturas. Então, no músculo reto abdominal, no peitoral, no deltoide, no bíceps, no tríceps. Tudo isso leva a um aumento ali da massa muscular, né? Uma melhora da força. Tem estudos que já mostraram que essa gordura, ela promove ali um estímulo nessa musculatura, melhora a força e melhora os resultados da própria lipo. Poxa, eu não sabia dessa possibilidade, não. É mais um avanço, né, que tem tido nas técnicas da lipoaspiração. Eu vou aproveitar agora e vou fazer uma pergunta muito pessoal mesmo. Sim. Eu tenho um sério problema com o meu joelho. E já me disseram que dá pra fazer lipo no joelho. Esse é um sonho, gente. Você fala a gordurinha acima do joelho. Isso, aquela gordurinha que fica em cima ali, que incomoda. Eu emagreço e a gordurinha continua. É possível tirar? É possível. É mesmo? Pra quando a gente pode marcar aquelas? Semana que vem. Já tem Olha, tá vendo? Então é possível. É possível, sim. Mas outra coisa que a gente tem que avaliar nessa região acima do joelho é se não tem também um pouquinho de flacidez de pele. Porque é uma região que às vezes acumula um pouquinho de gordura ali, mas também é uma região que aparece um pouquinho de flacidez. E então, a gente pode confundir gordura com aquele excesso de pele, né? Então, tem maneiras para se tratar, tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas, essa flacidez. E a gordurinha dá para lipoaspirar, né? Dá para retirar um pouco. Sem risco. Não, fazendo uma lipo, né? Porque eu disse uma vez que eu gostaria, que o sonho da minha vida era tirar essa gordurinha do joelho, e uma pessoa falou, você tá maluca, aquela cânula pode perfurar o teu joelho, a tua cartilagem. Fazendo ele no plano correto, né? Acima ali da musculatura, a gente só vai mexer na gordura, né? E tratando exatamente o que precisa, né? Então, se tem um pouco de flacidez, aí a gente pode abrir mão de alguma tecnologia para melhorar essa flacidez ou alguma tecnologia não cirúrgica. Tem alguns lasers, tem bioestimuladores, né? Produtos para melhorar essa qualidade da pele e tratar a flacidez junto também. Informação é tudo nessa vida, já sei, estamos marcados para a semana que vem. Agora sim, a próxima pergunta. Estão falando aqui que essa última pergunta que você fez
Do quê? Quebrou o sonho, porque todo mundo imagina que a apresentadora de televisão é perfeita. Ai, né? Jesus. Nada disso, amigo. Se eu contar, gente, os defeitos aqui, eu já vou grudar aqui no Dr. Bruno, porque ele virou meu queridinho também, e é um excelente profissional, enfim, renova. Sabe o que está dizendo, né? E quando a gente entende, tem essa segurança, Dr. Bruno, a apresentadora de TV tem um monte de defeito. Não. Mas um monte de coisa, a gente começa daqui da papada e vai até o Só dedão. duas cirurgias. Só, o rosto e o resto. Doutor Bruno, eu quero muito agradecer. Tem mais pergunta? Eu tô querendo saber se encontra ele lá na Perfeita Plástica. Na Perfeita Plástica. Doutor Bruno está lá na Perfeita Plástica para tirar todas as suas dúvidas. E uma das coisas que para mim é extremamente importante, eu quero te agradecer, porque eu sei que realmente a sua agenda é bem corrida, é esse cuidado de esclarecer, de explicar, porque eu e a grande maioria, a gente não sabe exatamente, né? A gente conhece aquilo que é vendido, e o que é vendido nem sempre é o que de fato vai te ajudar a resolver a questão. Então, volto a dizer, o fato de você tem que se gostar do jeitinho que você é, mas se der para melhorar, como eu estou querendo tirar a gordurinha do joelho, Sim. Dr. Bruno está à sua disposição. Ele vai de fato te abraçar e te deixar seguro em relação a todas as dúvidas que você tem. Eu acho que isso faz toda a diferença, doutor. Sim, não, tô aguardando vocês lá na Perfeita. Eu também, né? Semana E que você vem. também, Ó. é. E o que eu falo é isso. A informação, né, ela tá aí para abrir, né, caminhos. Então, se você tem dúvida, se você ouviu falar alguma coisa, né, vai buscar alguém que realmente entende, né, um profissional que estudou para aquilo, para te dar uma orientação, Não é para te Google, né? explicar sobre, porque cada paciente é único, né? Ninguém vai ter exatamente a mesma conduta para todos os pacientes, Sim. porque cada um é do seu jeito, né? E isso é a beleza, né? Que é o que eu acho que é realmente cada um Eu tem entendo, a sua. mas eu entendo que cada médico também é único, porque Também. de fato abraçar, explicar, conversar é de extrema importância, mas nem sempre a gente tem isso. Mas eu percebo que isso tem mudado, né? Eu acho que cada vez mais os médicos, né, os mais jovens, não estou criticando também os mais antigos, Não, mas aqui é jogo aberto, a gente está realmente no bate-papo e a gente fala o que a gente pensa. Por exemplo, os médicos da Perfeita Plástica, gente, não é porque eu tô aqui, não é nada disso, não. A gente fala exatamente aquilo que a gente sente, percebe, né? Eu sou muito emocional, então eu me sinto de fato acolhida lá, eu me sinto abraçada, segura. Se eu tiver que fazer farei alguns procedimentos, tem que ser minimamente num lugar que eu de fato me sinta segura, acolhida, né? Você vai tomar anestesia, então, minimamente que eu tenha confiança nesse médico. E na Perfeita Plástica, todos os médicos, eles são muito, muito cuidadosos em relação a te explicar, te abraçar, olho no olho, é possível, não é para você, não é, e eu acho que isso é fundamental. E a gente tem que conversar, né? E eu acho que o cirurgião plástico, ele tem uma oportunidade tão grande de mudar a vida de alguém ali, porque toda pessoa que vai chegar na sua consulta, ela quer mudar alguma coisa, ela está disposta a isso, né? Então você tem realmente ali uma oportunidade de conversar com alguém, de explicar coisas que talvez ela desconheça e talvez realmente mudar o rumo que ela vai seguir daquele dia ali em diante, né? E não é todo mundo que trabalha com isso, né? Que é o dia a dia, isso é o dia a dia, né? Você conversar com pessoas, conhecer tantas histórias diferentes, então mudar realmente a vida de tantas pessoas e fazer com que elas se sintam outras pessoas melhores, né? Consigo mesma, com a sua família. Cirurgia plástica, ela transforma vidas mesmo. Não é falso propósito, não é papo de marketing, ela muda mesmo a vida das pessoas. Então você torna alguém que talvez você tenha pensado em ser há muito tempo e você não consegue, porque você não consegue pôr um biquíni para ir na praia com a sua família, você não consegue curtir o momento ali porque tem uma coisa te incomodando. Então, realmente é uma chance que a gente tem de mudar muito a vida de alguém. Vocês viram que eu não exagerei quando eu disse que ele é o queridinho, que ele é uma simpatia? Além de médico, vira amigo, parceiro, e é sobre isso, porque quando você procura ajuda com um profissional para realizar o seu sonho, você está entregando o que você tem de mais precioso, que é o seu corpo, né? É aquilo que de fato... É o bem mais precioso. E tem gente que acha caro cirurgia plástica, né? Acha caro.
Você acha caro comprar um carro, Pois é. né? Você acha caro comprar uma bolsa? E por que que você vai achar caro fazer uma coisa com o seu corpo, né? A gente não troca de corpo, a gente não vende nosso corpo, a gente vai levar até o fim, né? Pelo Então, contrário, né? É uma é o bem questão de mais precioso valor. que a gente tem mesmo, Não é né? O nenhuma bem questão material, eu digo que é o bem material mais precioso que a gente tem, é o nosso corpo. e não é nem questão de preço, é valor mesmo. Nós somos capazes de fazer, especialmente as mulheres, tá? Essa dica especialmente para você, mulher. Nós somos capazes de fazer muitas coisas para todo mundo, oferecer o melhor sempre, inclusive presentes caros, e não somos capazes de olhar para a gente e fazer aquela pequena mudança, aquele pequeno ajuste que tanto está te incomodando, te deixa insegura, que te deixa infeliz. Talvez agora, com todas essas informações, seja o momento de você tomar uma decisão e virar o jogo, né? Olha, aproveitar, já que você está falando isso, tem uma pessoa que está te assistindo o doutor, e perguntou o seguinte, ficou até com vontade de fazer a cirurgia agora. Quanto tempo leva, a partir de amanhã, se ela procurar, até ela realmente fazer a cirurgia? Olha, é importante, né? O processo do antes. Do antes, Amanhã eu tenho consulta com o Dr. Bruno, quanto tempo eu levo até Isso. realizar o meu sonho? Tudo vai variar, né, de cada paciente. Tá. Nunca a gente pode falar que é igual para todos. Mas o que nós vamos avaliar antes da cirurgia, né? Avaliar como está a sua saúde no estado geral, vão ter exames pré-operatórios, vamos avaliar se você tem indicação daquilo que você quer fazer ou não, já perdeu peso, como é que está a sua rotina? Você faz exercício? Está comendo bem? Vamos ter que adequar isso? Está dormindo bem? Como que está a sua vida? Você já está pronta para fazer a cirurgia plástica, né? Estando pronta, a gente fazendo os exames pré-operatórios, aí nós conseguimos marcar a cirurgia. Esses exames são básicos? São muitos exames, que é uma outra dúvida também. Eu preciso de muitos exames para fazer uma lipo? Alguns exames, né? Então, exames de sangue, né? Que vão avaliar questões de coagulação, questões de anemia. Eu, particularmente, gosto de pedir outros exames que vão ver o estado nutricional, então ver algumas vitaminas também. Uhum. Não é todo mundo que faz isso, mas Tá. acho importante você ter uma boa saúde, né, para operar. Porque se estiver faltando nutriente, vai ter prejuízo no resultado ali no pós-operatório, enfim, na cicatrização. E algumas cirurgias, então, por exemplo, na mama, nós temos que pedir um exame de imagem dessa mama, seja ultrassom, seja mamografia, isso varia de acordo com a idade. Então, numa abdominoplastia ou na lipoaspiração, a gente tem que pedir um ultrassom da parede abdominal para ver se tem alguma hérnia, ver se tem diástase. Então, avaliar, né, algumas estruturas antes das cirurgias. Então, isso varia de acordo com a cirurgia, de acordo com o paciente. Mas, no geral, são exames de sangue, eletro, raio-x, pode ser pedido um eco, ultrassom, de acordo com a cirurgia e com o paciente. Perfeito. Doutor, muito, muito obrigada pela participação aqui. Eu espero que de fato tenha feito a diferença para você, que de repente está querendo melhorar o teu corpo, melhorar a tua autoestima, que você tenha entendido aqui o nosso principal objetivo, que é realmente ganhar conhecimento, segurança, com profissionais especializados como o Dr. Bruno, para que você possa tomar a decisão correta. O que nós queremos é que você seja feliz, que você fique bem, que você se olhe, se goste. Eu acho que isso é fundamental para que você possa seguir aí a tua vida. Esse é o principal objetivo do Pod Perfeita. Muito obrigada, espero te encontrar mais vezes aqui, porque eu acho que esse assunto rende a pessoa falar muito, tem muitas perguntas ainda que eu vou fazer ali no cantinho, tem muitas ali ainda, que aliás, pode deixar também nos comentários, e aí a gente vai respondendo, doutor Bruno. Tudo bem, doutor Bruno? Pode deixar, a gente vai respondendo ali para as pessoas que de repente ainda não conseguiram participar ou tem alguma dúvida, fique à vontade, tá? Aqui no Pod Perfeita, você pode, com certeza. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço muito, né, por estar aqui, por você que fala tão bem com a gente, que deixa a gente à vontade, e que se fosse pela gente, poderia ficar aqui horas falando, né? A gente proseia a noite inteira agora. Gente, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo Pod Perfeita. Até lá.